Explicação das páginas 38 a 44 da apostila de matemática. De olho nas informações. De olho nas informações. Lúcia estuda no terceiro ano de manhã e tem várias atividades à tarde durante a semana. Todas as segundas-feiras ela tem aula de violão. Nas quartas e sextas, à tarde, ela vai para a escolinha de futebol. Nas terças e quintas-feiras, Lúcia faz aula de teatro. Para organizar a rotina de Lúcia no próximo mês, preencha o calendário com o nome do mês, o ano e os números dos dias. Então, ó, a gente vai preencher com o mês de novembro, tá bom? Ano 2020. Não esquece que o dia 1º de novembro caiu no domingo, tá bom? Agora pinte os dias da semana usando uma cor para cada atividade de Lúcia, conforme a legenda a seguir. Laranja, violão, verde, futebol e azul, teatro. Diga aí, você faz alguma atividade além da escola? O que você acha da rotina de Lúcia? Em uma semana, quantas vezes ela faz aula de violão? Com que frequência ela vai para a escolinha de futebol na semana? Frequência é o número de vezes que uma situação acontece. Então, a gente pode trocar aí. Quantas vezes, né, ela vai para a escolinha de futebol na semana? Tá bom? Lápis na mão. A tabela mostra as notas dos alunos do terceiro ano de uma escola em língua portuguesa e em matemática, para analisar o rendimento deles nessas disciplinas. Alunos, notas, língua portuguesa e matemática. André, 60 em língua portuguesa e 80 em matemática. Amanda, 80 em língua portuguesa, 90 em matemática. Carlos, 70 em língua portuguesa, 100 em matemática. Daniel, 90 em língua portuguesa, 70 em matemática. Daniele, 100 em língua portuguesa e 90 em matemática. Maria, 80 em língua portuguesa, 100 em matemática. Otávio, 90 em língua portuguesa e 90 em matemática. Paulo, 80 em língua portuguesa e 60 em matemática. Priscila, 100 em língua portuguesa e 70 em matemática. Renata, 80 em língua portuguesa, 60 em matemática. Sabrina, 60 em língua portuguesa e 90 em matemática. Gente, 60, 80 é igual 6, 6,0 e 8,0, tá bom? Aí, no caso, na apostila tá 60 e 80. Nota 6 e nota 8, ok? E o 100, nota 10, tá bom? Quais alunos obtiveram nota máxima em língua portuguesa? Quais alunos obtiveram nota máxima em matemática? Quantos alunos obtiveram nota maior em língua portuguesa do que em matemática? Aí, na C, não precisa colocar o nome dos alunos se não quiser, só a quantidade. Por exemplo, 2, 3, 4, tá bom? É só exemplo, não vai colocar o que eu falei, não, tá? Agora, na A e na B, você tem que colocar o nome dos alunos, ok? Na C, a quantidade. Se quiser colocar o nome, pode, senão não precisa, tá bom? Use uma cor para pintar cada nota na tabela. Notas de mesmo valor devem ser da mesma cor nas duas disciplinas. Depois, escreva na tabela a seguir a quantidade de notas de cada valor. Então, ó, se você pintar o 60 de laranja, você tem que pintar 60 de laranja em matemática e 60 de laranja também em português, tá bom? Mesmo valor, a mesma cor, independente se é matemática ou língua portuguesa, tá? E depois aqui vocês vão fazer assim, ó, nota 60. Quantas em português, em língua portuguesa? 70. Quantas em língua portuguesa? 80. Quantas em língua portuguesa? 90. Quantos em língua portuguesa? 100. Quantas em língua portuguesa? 60. Quantas em matemática? 70. Quantas em matemática? 80. Quantas em matemática? 90. Quantas em matemática? 100. Quantas em matemática, ok? 60, por exemplo. Tia, tem duas. Então, marca aí duas. Matemática, uma. Marca uma. Tá bom? Tudo bem até aí? Observe o gráfico e responda as questões a seguir.
Frequência das notas em língua portuguesa. Número de alunos. Notas de língua portuguesa. Então, ó, 60, 2 alunos, 70, 1 aluno, 80, 4 alunos, 90, 2 alunos, 100, 2 alunos. Que nota apareceu com maior frequência? E qual nota apareceu com maior frequência? Então, primeiro, qual é a nota que apareceu menos? Tanto. Qual é a nota que apareceu mais? Tanto, tá bom? Represente no gráfico a sequência das notas de matemática. Não se esqueça de escrever um título. Aí o título fica a critério de vocês, tá? Número de alunos e a nota em matemática. Qual nota apareceu com menor frequência? Qual foi a nota que apareceu menos? E quais notas apareceram com a mesma frequência? Qual as notas que tiveram a mesma quantidade de alunos, ok? Uma pesquisa sobre a leitura de livros por ano foi feita com 30 mulheres e 30 homens. A pergunta foi a seguinte: quantos livros você leu no ano passado? Na tabela a seguir, cada resposta da pesquisa foi marcada com um tracinho. E cada quadradinho aí com um tracinho no meio representa 5 tracinhos. Escreva o número de mulheres, o de homens e o total de pessoas que leram a quantidade de livros indicada. Então, a quantidade de livros lidos no ano. 1. São 8 mulheres, aqui já tem. E quantos homens? E qual é o total? Aí vocês têm que somar o número de mulheres e o número de homens, ok? 2 livros. Aqui tem tantas mulheres e pontinhos homens. Quanto vai dar no total? Não esquece que cada quadradinho com tracinho no meio são 5, equivale a 5, tá bom? 3 livros. Quantos homens leram 3 livros? E quantas mulheres leram 3 livros? E qual é o total? 4 livros ou mais. Quantos homens leram 4 livros ou mais? E quantas as mulheres leram 4 livros ou mais? Aí vocês vão pôr o total. Depois, total de homens, total de mulheres e total somando todo mundo, tá bom? Observe as informações da tabela e responda as questões a seguir. Das pessoas entrevistadas, quantas leem mais de 2 livros? Para qual quantidade de livros lidos por ano a frequência entre homens e mulheres é a mesma? Faça uma pesquisa com 3 adultos de sua família e registre quantos livros eles leram no ano passado. Aí é pessoal, tá? Cada um vai fazer com as pessoas que tem em casa. Observe na tabela a quantidade de refeições servidas em um restaurante. Dias da semana, quantidade de refeições almoço e jantar e total de refeições por dia. Quinta-feira foram 200 almoços e 100 jantares. Qual é o total de refeições nesse dia? Na sexta-feira, 250 almoços e 150 jantares. Total de refeições nesse dia. Sábado, 350 almoços e 200 jantares. Qual o total de refeições nesse dia? Domingo, 450 almoços e 200 jantares. Total de refeições por dia. Aqui, ó, total de refeições no almoço, total de refeições no jantar e total de refeições por dia, ok? Faça os cálculos e complete a tabela da página anterior com o que falta. Aí vocês vão fazer o cálculo da sexta, do sábado, do domingo, a quantidade de almoço e de jantares, ok? Em que dia foram servidos mais refeições? Quantas refeições foram servidas no final de semana? Aí vocês vão somar as refeições do sábado e do domingo, tá bom? E represente no gráfico a seguir o total de refeições servidas por dia da tabela da página anterior. Antes disso, complete a frase a seguir. Cada quadradinho é igual a quantas refeições? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Aí vocês vão colocar. Cada quadradinho equivale a quantas refeições? Dia da semana.
domingo, sábado, sexta e quinta. Quantas refeições foram servidas no domingo? Aí é almoço e jantar tudo junto. Sábado, almoço e jantar. Sexta-feira, almoço e jantar. Na quinta, almoço e jantar. Ok?